Olá, meus queridos alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de geografia e vamos falar sobre a Índia como uma potência emergente. Que características podem ser consideradas para classificar ou para definir um país como uma potência emergente? Então vamos conhecer em detalhes algumas características da Índia em relação à sua defesa, em relação à sua geopolítica, que a levaram a receber essa denominação, assim como outros países do mundo, de uma potência emergente. São fatores bem importantes porque nos levam a entender questões ali de relações internacionais, de desenvolvimento econômico dos países, e é tudo isso que vai levar a essa definição, a essa classificação, ou aos países saírem de um patamar e passarem para outro, nessa classificação geopolítica, nesse estudo geopolítico de se um país tem determinadas características econômicas, políticas, de defesa do território, em que classificação eu posso colocá-lo? Como uma superpotência, como uma potência ascendente, como uma potência emergente? Então, é uma forma de classificar o país de acordo com as suas características geopolíticas, de desenvolvimento interno e de relação com outros países. Então é bem importante a gente refletir sobre esse tema. E aí vamos ao objetivo da nossa aula de hoje, Analisar o desenvolvimento político e econômico da Índia. Para eu entender essas características de como ela é uma potência emergente, eu preciso entender esse desenvolvimento político e também o desenvolvimento econômico. Então são pontos importantes de serem estudados para compreender essa classificação. E também compreender o desenvolvimento do processo que levou a Índia a esse status de potência emergente. Então, que fatores políticos, econômicos, da própria organização do desenvolvimento interno do país a levaram a essa condição, a esse reconhecimento como uma potência emergente? E nós vamos ter outros países que também entram nessa classificação ali junto com a Índia, de potência emergente. Mas vamos pensar então ali a respeito, refletindo juntos. Como a Índia passou de um país subdesenvolvido para uma potência emergente? Que características temos que considerar para entender que ela deixa de ser um país menos desenvolvido e passa a ser uma potência emergente? E outra perguntinha ali, quais os impactos que este desenvolvimento da Índia podem trazer para a economia mundial? Então, o desenvolvimento interno de um país, como ele pode influenciar mundialmente? Aquilo que a Índia tem de desenvolvimento econômico, de atividades que vão influenciar outras partes do mundo, como nós podemos analisar tudo isso? Então, vamos conhecer algumas dessas características para a gente entender bem esse processo, E aí a gente começa ali, claro, com a localização geográfica, com algumas características básicas geográficas para a gente entender todo esse processo. A República da Índia é um país asiático, situado no centro-sul da Ásia, O território da Índia é de uma área ali de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados e tem uma população aproximada ali de quase 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então está entre os países mais populosos do mundo, é o segundo mais populoso do mundo, Número que lhe garante ali esse segundo lugar, então esse total aqui, essa população absoluta, superado somente pela China, Então a China tem a maior população, em segundo lugar nós vamos ter a Índia. São características importantes porque o total de população, características de população economicamente ativa, tudo isso vai influenciar também no desenvolvimento do país. Por isso que é importante a gente entender ali algumas características geográficas básicas, E aqui nós vamos ter o mapa da localização da Índia no continente asiático, ali bem próximo, da China e de outros países aqui. É banhada pelo Oceano Índico, Então, a circulação de produtos, mercadorias da Índia, ela vai acontecer ali, vai depender também dessa navegação, dessa atividade ali no Oceano Índico, certo? Características geográficas importantes. E por que eu uso o termo ali potência emergente? Quando que eu uso
esse termo, essa característica, né? O termo potência emergente é um reconhecimento da crescente influência econômica e política de um grupo de países que recentemente aumentaram sua presença nos assuntos globais. Que assuntos globais são esses? A economia, a política, né? Se eu tenho um desenvolvimento econômico acentuado de um conjunto de países, eles passam a participar mais do comércio mundial, das relações internacionais, das decisões que vão influenciar diferentes países. E aí isso é que vai dar esse reconhecimento a esses países de passarem a serem potências emergentes, né? Nós temos grupos de países que têm essas características como os BRICS, né? Que são grupos de países aí de potências emergentes, que incluem ali o Brasil, a Índia, a China, a África do Sul, fazem parte desse grupo de países aí de potências emergentes, né? E aí nós temos também características históricas. Desde a sua independência em 1947, a Índia tem passado por transições econômicas, né? Nas últimas 7 décadas, então, desde aquele período lá, ela vem passando por transformações econômicas. E isso fez com que ela chegasse nesse patamar de potência emergente hoje. Essas transformações, essas mudanças econômicas levaram às características atuais do país, né? Então a gente vai ter hoje, ela emergiu como a maior economia de crescimento mais rápido do mundo, né? E deve ser uma das 3 maiores potências econômicas na próxima década, apoiada por sua democracia robusta e parcerias fortes. Então vejam aqui, a gente fala ainda de mais características que são importantes para manter esse país nesse patamar, né, com esse reconhecimento de potência emergente. Entre eles nós vamos ter a questão ali de uma democracia robusta e de parcerias com outros países que são parcerias fortes, que dão uma sustentação para esse país, né? Mantém ali o seu desenvolvimento econômico. Que tipo de parceria? Trocas econômicas, comerciais, trocas de tecnologia, tudo isso vai favorecer esse desenvolvimento, né? E a Índia tem essa característica sim. Essa integração com o mundo. Então, como a gente pode ver, né, como tudo isso acontece? A Índia está agora mais integrada ao mundo do que nunca, então ela ganha um papel importante mundialmente, porque existe essa integração na atualidade maior do que foi em qualquer outro tempo, né? O que lhe permitirá ali proveito das inovações contínuas de todo mundo. Se estabelecem relações importantes com outros países, haverá, por exemplo, a troca de tecnologias, que hoje é fundamental para o desenvolvimento dos países. Para que esses países cheguem, né, a serem as maiores economias do mundo, é importantíssima essa relação ali sólida com outros países do mundo. E isso, todo esse conjunto de termos que nós estamos falando, estão ligados à geopolítica, certo? Então é importantíssimo a gente refletir a respeito. E a defesa do país é importante? O que ela tem de papel importante em toda essa estrutura, essa organização do país para ele se manter como uma potência emergente, como uma grande economia do mundo, na defesa do seu território e das características presentes ali. As Forças Armadas Indianas têm uma longa e orgulhosa tradição de profissionalismo, disciplina e defesa, né? Soberania e integridade territorial da Índia. Então, toda essa função ali que a gente tem das Forças Armadas é para manutenção da soberania e também contribui para todo esse desenvolvimento, esse papel da Índia no mundo como um todo. Então, é importantíssimo pensar ali na importância das Forças Armadas, certo? E aí, em determinados momentos, se é uma potência emergente, que papel ela vai desenvolver, né? E a gente traz o exemplo ali na recente crise do Covid, né, da pandemia. A resposta da Índia a esta pandemia foi oportuna, eficaz e abrangente. Então a gente tem características importantes, ela representou ali papel importante nessas características, certo? De como eu vou agir em relação à pandemia, como eu vou me relacionar com outros países para discutir toda essa questão. Então isso a torna ali importantíssima nesse papel. E existe uma filosofia indiana, né, que traz toda essa ideia da própria organização do espaço geográfico, das relações que acontecem na Índia, que é
o mundo é uma família, então uma característica importante na maneira de conduzir e organizar o espaço geográfico indiano é utilizar uma filosofia antiga local, né, para desenvolver suas atividades em relação à economia, à sociedade como um todo. É importantíssimo pensar nessa característica também, certo? Então a gente traz ali mais um fator histórico importante para vocês. E aí uma atividadezinha para a gente pensar nessa questão, né? De acordo com os estudos ali que nós falamos, toda essa ideia de potências emergentes, como é o caso da Índia, né? Você sabe quais são as nações consideradas potências econômicas emergentes e se fazem parte de alguma associação internacional? Então vocês vão refletir um pouquinho a respeito do que a gente explicou ao longo da aula, vão responder e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então ficou uma perguntinha ali para vocês estabelecerem a relação entre a ideia de potências emergentes e se existem, né, conjuntos de países que fazem parte de um grupo específico relacionado a essa ideia das potências emergentes. Nós falamos sobre ele, eu ainda citei alguns exemplos ali de nomes de países que pertencem a esse grupo de potências emergentes, e vocês poderiam utilizar ele como exemplo. Então vamos à resposta ali juntos, né, para ver como ficou. A sigla BRICS, então, que nós falamos durante a aula, né, dá nome a um grupo formado por países considerados, nos últimos anos, como potências econômicas emergentes. Então, esse é um grupo de países que foi considerado nos últimos anos como potência econômica emergentes. Ou seja, um desenvolvimento econômico alto tiveram esses países, significativo, e aí elas despontam aí e passam a ser reconhecidas como potências emergentes. E quais são esses países? Lembram que a gente falou lá exemplos? O Brasil, a Rússia, Índia, China e África do Sul. Então a sigla BRICS é justamente ali a inicial de cada um desses países, né, que pertencem a esse grupo de países considerados potências emergentes. Entre 2008 e 2009, frente à crise econômica mundial, a presença desses países tornou-se indispensável em todas as discussões políticas. Então é bem aquela ideia que nós falamos de representatividade, da importância desses países nas decisões. Eles passam a fazer parte de forma mais permanente, mais presente das decisões mundiais. Então, em momentos de crises econômicas ou de alguma questão mundial que precisa ser discutida entre os países, as potências emergentes também passam a fazer parte dessas discussões
estar presentes. Por quê? Porque tem economias que estão em ascensão, que estão em desenvolvimento, e isso é importantíssimo que participem de todos esses debates, né? E que influenciem também nessas decisões. Então, um exemplo que a gente poderia colocar ali das potências emergentes, certo? Espero que vocês tenham anotado lá adequadamente. E ainda pensando nessa ideia da Índia como uma potência emergente, temos outras características a serem consideradas, né, para que ela seja reconhecida, para que se tenha, né, esse fator ali específico, né, geopolítico da Índia como uma potência emergente. Então nós vamos ter o que ali? Uma característica desse caminho para o desenvolvimento, né? É a integração de algumas áreas que até um determinado período não estavam integradas ao restante do país, como é a região ali, né, de Jammu e Caxemira, né, que se integram com o restante do país a partir ali da revogação do artigo 370, então, da lei daquele país, né, que acaba integrando toda essa área e possibilitando, então, que as pessoas, que a sociedade que vivia nesta porção do território indiano possam também desfrutar dos direitos e de toda a questão ali do desenvolvimento do país. Então, isso também é um fator importante para que ela se torne uma potência emergente. As políticas internas, ou seja, como o governo conduz e organiza internamente o seu território, o seu país, também vão influenciar nessa ideia de potências emergentes, certo? Então aqui a gente traz um exemplo dessa característica ali da integração maior do país. Outro fator importante, a educação. Sempre a educação vem como um fator importante para o desenvolvimento e para que um país mude de um patamar não muito desenvolvido ou pouco desenvolvido para um desenvolvimento maior. Então aqui no caso da Índia a gente vai ter também, né, anunciada a Política Nacional de Educação para fortalecer a cultura de inclusão, inovação e instituição na esfera da educação. Então vejam que tem fatores bem importantes aqui no desenvolvimento dessa política para atender a uma sociedade que ganha novos elementos, que ganha novas características de desenvolvimento, né? A educação na língua materna foi enfatizada, então o estudo da língua materna, né, fortalecendo ali toda essa questão do idioma, também é importantíssimo e é papel da educação, né? Torna mais unificado, né, uma unidade maior do país, se apresenta a partir também da questão do idioma, né? Então vejam quantas questões importantes envolvendo a educação que contribuem para o desenvolvimento do país. E aí a gente traz essa característica ali também para discutir com vocês. Outra questão ali que nós vamos ter, uma potência global responsável. Por que a gente usa esse termo? Sendo um membro fundador da ONU, a Índia entrará no Conselho de Segurança ali pela 8ª vez entre 2021 e 2022, então a participação no Conselho de Segurança da ONU é mais um fator relevante que leva a essa ideia de uma potência emergente que participa do debate de questões globais e das decisões de questões globais. Então é mais um fator importante para a gente entender por que ela é chamada de potência emergente, certo? Então característica ali bem importante. E aí, com esse crescente status global, a Índia foi reconhecida e reafirmada pela comunidade global. Vejam que é um processo envolvendo toda a questão histórica, educação, desenvolvimento econômico, as forças armadas presentes na defesa do território. Então, esse conjunto de fatores leva a esse reconhecimento. Isso porque a Índia oferece uma combinação perfeita de abertura, oportunidades e opções. Ela tem muito a oferecer à comunidade global. Então, toda essa organização do espaço geográfico na Índia favorece o seu desenvolvimento e ela tem muito a oferecer ao mundo, vamos dizer assim, econômica, política, socialmente. Então, esse conjunto de fatores a levou a ser considerada ali uma potência emergente, certo? Vejam que é um processo, né? Não é algo que eu quero ser, o país decide ser. Ele tem que ter várias características para chegar a esse patamar. O forte crescimento econômico também da Índia
colocou na lista de emergentes e aumentou a desigualdade social do país e pode comprometer seriamente a sua inclusão no clube das potências mundiais ali até meados de 2020. Então, vejo que nós temos fatores também não muito interessantes que podem prejudicar toda essa caminhada, essa escalada para ser uma potência emergente, para ser um país que participa das decisões. E um desses fatores é a questão da desigualdade social interna. Então, se existe uma desigualdade social muito forte, acentuada no país, isso pode prejudicar toda essa característica ali de desenvolvimento que foi trabalhada e buscada pelo país, né? Então, é importante pensar também na questão da desigualdade social. E aí nós dizemos ali que tem que distribuir para crescer. O que seria isso, né? Para continuar a manter o seu ritmo de crescimento e evitar distúrbios sociais que venham ameaçar a segurança do país, o governo indiano terá que enfrentar o desafio de estender os benefícios dessa prosperidade a mais camadas da sociedade. Então é justamente a ideia que a gente falava anteriormente. Não adianta o país ter um desenvolvimento econômico, mas isso não ser revertido em diminuição da desigualdade social, por exemplo. Então é importante que as duas questões caminhem juntas, a questão econômica, mas o próprio desenvolvimento da sociedade ali com qualidade de vida, né? Então são fatores importantes para que ela se mantenha no patamar que ela chegou, certo? E aí a gente diz que existe um investimento, né, parcial ali. O país apostou grande parte nos setores de tecnologia da informação, serviços e telecomunicações, o que aumentou a prosperidade da Índia urbana. Mas a Índia rural, onde vive cerca de 60% da população do país, foi mantida amplamente à margem dessa prosperidade. Então é mais um fator para a gente entender. O desenvolvimento econômico tem que ter como resultado a diminuição da desigualdade. Eu tenho desenvolvimento em determinadas partes, mas eu ainda tenho uma população muito desigual em termos de acesso a serviço, produto ou qualidade de vida. Então isso também precisa ser pensado para que ela se mantenha ali no patamar de crescimento como uma potência emergente, certo? E aí vamos pensar ali mais uma atividadezinha de uma aula bem importante, né? Diante do que foi exposto nesta aula, escreva sobre a condição da Índia como uma potência emergente. Como você pode descrever fatores, o processo histórico para tornar a Índia uma potência emergente? Eu respondo e a gente já volta para corrigir.
Voltamos com a correção da atividade, então a partir do que refletimos ao longo da aula, vocês poderiam descrever algumas características da Índia e por esses motivos ela foi considerada uma potência emergente. Então vamos ver como ficaria a nossa resposta ali, né? A Índia é geralmente considerada uma superpotência emergente devido à sua grande e estável população e possui setores econômicos e militares crescendo rapidamente. Então são fatores relacionados à população, né? E também desenvolvimento econômico e militar que a levam a esse patamar ali de potência emergente. Importante entender os critérios que são utilizados para classificar o país como uma potência emergente. E aí, nesse sentido, retomamos ali um pouquinho do que a gente estudou, né, juntos, né? Compreender ali o desenvolvimento econômico da Índia foi um dos fatores importantes da nossa aula, que elevou ela a status de nação na condição de potência emergente. Então, conhecendo os critérios e os fatores importantes que aconteceram na Índia para que ela se tornasse uma potência emergente. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho mais dessa questão geopolítica relacionada à Índia. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.